Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Bom dia para nós aqui, boa É, noite para vocês aí. Aqui são agora 9 da manhã e aí para vocês são 10 horas da noite, né? Nós estamos entrando aqui para fazer essa live para vocês, para contar um pouquinho do que a gente teve ontem. é, Nós tivemos aqui uma reunião com quatro médicos, quatro cientistas, sendo dois da Europa e dois aqui da Austrália, né? Os da Europa são os dois principais médicos que tem na Europa, o Dr. ao Al-Shalabi Schalab, e e Leonardo Vandenberg, o Dr. Leonard da Vandenberg. Holanda. O Dr. Vandenberg é o principal investigador do Project Mine. Ele coordena todo o Project Mine no mundo inteiro, que é uma a principal investigação que tem hoje em busca de entender a causa e a cura da ela. Todo o trabalho dele é feito pela parte genética, né? Então, ele avalia os estudos genéticos, quais são os genes encontrados no mundo e quais são os genes que podem efetivamente desenvolver a doença. E o Dr. Al-Shalabi, professor Al-Shalabi, é o líder na Europa, ele é um principal nome na Europa em esclerose lateral amiotrófica. Ele é de Londres, o maior nome no Reino Unido, e é do King's de Londres. Então, assim, é a maior autoridade que tem. Bem, boa noite, Márcia. Boa noite, Vânia. Boa noite, Fátima. Boa noite, Fábio, meu querido. Boa noite, Todo mundo Neide. Todo entrando. mundo entrando aí. Boa noite. Nossa, não dá mais para falar boa noite para cada um, porque entrou um monte de gente aí. Ronaldo, Ana Paula, todo mundo aí. Boa noite a todos, tá? Bem, a gente tem muita coisa para contar. Foram muitas aulas, muitas notícias. E nós estamos começando, deixar claro aqui para vocês que hoje, o que nós estamos passando hoje foi de um encontro, né, do meeting da Aliança. O Congresso efetivamente ainda não começou. Hoje a gente tem um fórum com profissionais, e aí depois de amanhã que começa efetivamente, O oficialmente, o simpósio. simpósio. Isso. Então, hoje o que nós tivemos foi apenas, até hoje, né, até ontem, foi a reunião da aliança. Então, são dias muito intensos de discussão sobre o papel dessas alianças, dessas associações no mundo. Né, de dar suporte, a gente apresentou a nossa associação, o que nós fazemos, né, pelo nosso grupo, e todo mundo em vários lugares apresentou, então, o que é que cada um fazia na sua cidade, ou no seu estado, ou no seu país, na sua associação. No final, né, ontem à tarde, então, eles abrem para que essas pessoas que são da associação, então, pacientes, pessoas que são profissionais, pessoas que não são profissionais, né, CEOs, todos os profissionais, as pessoas envolvidas com ela, eles abrem e fazem esse fórum, que se chama ELS Connect. E esse fórum foi feito, como o Jorge falou, por quatro médicos. Uma médica australiana, uma neurologista australiana, dois médicos australianos e dois europeus. E foi essa discussão que foi a discussão mais rica em relação a o que tem hoje de De estudos, de novidades. novidade, em relação à esclerose lateral amiotrófica. Toda essa esse ALS Connect todo está gravado, foi filmado pela Aliança, então está gravado e na internet, né? Já está no Inclusive nosso no nosso grupo. grupo. Então, o que nós vamos falar para vocês está tudo lá. Nós não. Lógico que com toda a dificuldade a gente entender o inglês muito rápido, mas tem muitas coisas boas que eles falaram e que vale a pena quem entende inglês dar uma olhadinha, ler com calma, ouvir com calma o que eles estão falando, para que
fique mais confortável até mesmo para nós, porque são muitas horas, né, Jorge, São. de palestra e nós ficamos com muitas informações na cabeça. Lembrando que a gente fica atordoado até por conta do fuso horário, né? A gente tem que dormir de dia e à noite tá acordado, ouvindo quase que 12 horas por dia de inglês e anotando as informações, entendendo o que eles falam, pessoas do mundo inteiro com sotaques diferentes, termos técnicos. É bem cansativo e bastante complicado para a gente também. Então, é muito importante isso que a Alessandra está falando. Tudo que os médicos falaram está gravado, está disponível na página da Aliança no Facebook, está disponível no nosso grupo e muito em breve estará disponível no YouTube e no site da associação também. É uma palestra de 2 horas e meia ou 3 horas e está disponível, já está disponível dentro do nosso grupo uma live que foi compartilhada por mim dentro do nosso grupo na data de ontem. Então, quem quiser ver na íntegra, está em inglês, ainda não está legendada. A gente acho que não vai ter condição de fazer essa legenda, mas está em inglês. Vocês podem pedir para qualquer pessoa traduzir. E está lá dito pelos médicos da mesma forma que foi dito para nós. Então, não tem nada que seja inventado. Está tudo lá. Tá? Então, o que nós vamos passar para vocês são os principais tópicos do que a gente ouviu. Então, como tem muita gente entrando ainda, nós estamos com 150 pessoas mais ou menos assistindo a live, eu acho que a gente tem que começar pelo começo. Exatamente. Né? A primeira palestra que foi dessa doutora Matthew. Não, ela foi a moderadora. Ela foi a moderadora e depois ela fechou, todo o congresso foi muito legal. O professor Matthew Keenan, ele é um australiano, como nós falamos, e ele fez uma retrospectiva de tudo que nós temos em relação à esclerose lateral amiotrófica e o que temos de horizonte pela frente em relação a ela. Então, ele começou a contar, né, o que é a esclerose lateral amiotrófica, quais são as causas, foi muito didático, e depois ele, então, entrou em alguns medicamentos, medicamentos que a gente conhece, que estão aí, o masitinib, que está numa fase de estudo que ainda não tem nenhuma comprovação, mas que está sendo alguma coisa promissora, a Dedaravone, que continua sendo indicado, as pessoas estão utilizando, agora acabou de ser aprovado na Austrália também, mas qual, Jorge? Tinha mais um, né? Eram 3 medicamentos que ele... e uma coisa muito legal que ele falou, que é a metilcobalamina em altas doses, né? Que eles voltaram a falar sobre isso. Não tem mais nenhum estudo assim, explicando nada sobre ela, mas eles utilizam, a Europa utiliza, a Austrália utiliza, então está travando ali. Então, nós entendemos que nós estamos assim, né? Os médicos do Brasil estão bem encaminhados com tudo que está sendo feito no mundo. Então, no que nós temos hoje a metilcobalamina e o edaravone, que já está aprovado, né? Que a gente utiliza de alguma forma no Brasil mesmo. Então, a parte do Dr. Matthew Keenan foi basicamente essa retrospectiva. Então, eles falaram também, o Dr. Matthew, que a Cytokinetics está desenvolvendo um remédio. São remédios que estão em estudo, não em estudo mais inicial, né? Anabolizante, basicamente. Né? É um tipo de anabolizante que chama-se Fortitude, que me parece que é um estabilizador de membrana, uma coisa assim, que está sendo desenvolvido, que também ele acha que pode ter alguma melhora. Na verdade, mais nos sintomas, né? Não, todos os remédios esses são remédios sintomáticos, né?
da metilcobalamina ela já falou. E um outro remédio que eles falaram, que se chama-se Triumec. Triumek. Triumec. Também é um Mas remédio que está está bem em desenvolvimento ainda, começo. Bem no início, bem no início. Então, olha só. Aí, então, a parte desse doutor foi bem pouquinho mesmo. Porque, assim, foi legal, mas foi mais para esclarecer, porque, como a gente volta a falar, o público desse evento é um público formado por pacientes, alguns profissionais e pessoas ligadas às associações. Então, eu que sou fisioterapeuta, o Jorge, que não é da área da saúde, representando a presidência da associação, todas as pessoas que estavam ali estavam ouvindo a mesma coisa, por isso que algumas vezes a linguagem foi até mais simples para que todo mundo entendesse. Então, o grande momento, né, foi o professor Amar Chalabi, que realmente a aula dele é sensacional, ele, ele pontuou algumas coisas muito importantes, que são principalmente coisas relacionadas a o que causa ela. Né? Então, ele colocou quais são as causas da ela, o que efetivamente pode vir a desenvolver ela. E isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes tira um pouco esses paradigmas. Então, tira o paradigma de que, nossa, é atividade física, nossa, é alimentação, é o fumo. O que efetivamente causa a ela? E um ponto muito importante que ele falou é que a causa da ela é basicamente genética. Então, para a pessoa vir a desenvolver ela tem que ter o gene. Uma predisposição genética. Isso, ela tem a predisposição genética, que associada a fatores da idade, tá? Porque ele falou que a idade é uma coisa importante no desenvolvimento da ela e de todas as doenças neurodegenerativas. Então, o idade, né? Quanto mais velha a pessoa fica, mais ela vai tendo essa predisposição a ter a esclerose lateral amiotrófica. Por isso que uma das partes importantes que ele coloca nesses steps é a idade. E, por último, como causador da doença, é a atividade física, é a alimentação. Então, esses fatores associados que levam ao desenvolvimento da doença. Então, que existe, que não tem mais dúvidas, que existe uma predisposição genética. Então, ele coloca que são 6 steps. Entre esses 6 steps, 3 são alterações genéticas. Né? E aí, depois vem os problemas idade e os problemas ambientais. Então, isso foi uma coisa muito interessante para ver se estava tudo bem. Está falando que o som está ruim, você está vendo? Ela falou que não, para ver se... Ok. Só para ponderar um pouquinho aqui o que a Lei está falando, ele fala que 61% é alteração genética, 39% tem a ver com idade. E ele fala que as alterações de meio ambiente, o que você come, o que você bebe, se é fumante, com um choque, um tombo, contato com metais pesados, tem influência sim, mas é uma influência pequena, não é uma influência grande nem decisiva. Mesma história dos esportistas, os triatletas, os jogadores de futebol profissional, tudo isso tem influência? Tem, mas é uma influência que é muito pequena. Não que a pessoa tem que ter a predisposição genética para vir a desenvolver a doença. Claro, porque se não tivesse, todos os triatletas, todos os jogadores de futebol, todos os militares teriam ela, né? Então, não tem. Os que têm são aqueles que têm a predisposição genética. Então, é alguma coisa, uma predisposição que você tem, que o paciente tem, que desperta nele aquilo. Então, é isso que eles têm que descobrir, entender. Isso está sendo bem mais entendido, que faz com que muitas coisas fiquem claras. O grande problema é a variedade que existe
de números de alterações genéticas. Então, tem uma variedade muito grande e cada dia eles descobrem outros tipos de variação genética. Então, isso acaba atrapalhando um pouco o que fazer em relação ao tratamento, porque acaba ficando somente o tratamento dos sintomas, né? Para diminuir a progressão da doença, mas nada que seja efetivamente para evitar a doença em todos esses tipos genéticos. Então, é importante que isso fique colocado, porque existem muitos tipos. Né? Hoje, o tipo mais estudado, o tipo que já foi esclarecido, é o SOD1, né, Jorge? Então, Isso. acaba que o SOD1 está bem mais entendido e o que faz com que eles tenham mais domínio sobre as alterações que a doença pode causar. Eu acho que o doutor Chalab falou basicamente isso antes de chegar na... Só queria aqui pontuar um estudo que ele mostrou, que é tão complicado entender isso, que eles fizeram um estudo entre gêmeos idênticos. 5 gêmeos idênticos desenvolveram ela. 44, os dois desenvolveram ela. 44 gêmeos idênticos, só um desenvolveu ela. Quando pegaram gêmeos não idênticos, nenhum caso os dois desenvolveram ela. E 122 casos, só um dos dois desenvolveu ela. Então vocês veem como eles veem que tem uma coisa genética e eles não conseguem identificar exatamente o que acontece, né? E a gente postou uma foto dos tipos de ela que já foram identificados até o final de 2019. Também é muito interessante porque mais tipos vêm sendo identificados. E também a gente vai postar um gráfico de idade para mostrar que o risco hoje, né, Ale, é de que uma em 300 pessoas tem o risco de desenvolver esclerose lateral amiotrófica. E esse risco vai aumentando com a idade. Isso. Acontece que muitas pessoas nem desenvolvem porque acabam falecendo antes de atingir a idade que iria desenvolver a ela, né? Por isso que é uma doença tão rara, por causa do fator de idade. Às vezes a idade seria 90, 100 anos de idade, porque ela realmente é ligada à idade. Então, esse número parece muito menor do que é. Então, tem algumas pessoas aqui que estão perguntando, por exemplo, se uma pessoa pode ter uma mutação ao longo da vida. Não, eles não colocaram isso. Eles colocaram que, Vinícius, né? Que a pessoa tem a predisposição, e aí ela pode vir a desenvolver a ela. Também, em relação à atividade física, a atividade física é um fator ambiental, assim como o cigarro, assim como a alimentação, inclusive um trabalho que ela falou sobre... que ele falou sobre a alimentação mediterrânea, que tem ajudado muito no Alzheimer, que aquele tipo de alimentação é a mesma alimentação que é saudável para os pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Ele não foi falado se pode durante o ano ou a vida desenvolver, né? Também não falaram, como eles falam assim, meu filho tem, eu posso ter, a gente não sabe. Eles até apresentaram uma divisão em relação a isso, que é a divisão genética, né? Então, os genes, eles são divididos na hora do nascimento. Então, a gente não sabe se você tem ou não. E também foi uma outra coisa questionada. E aí, acha que eu deveria fazer uma avaliação genética para saber se eu tenho predisposição ou não? O que eles, né, sugerem? E todos os médicos ficaram bem receosos em falar isso, porque pode ser que você descubra, e aí? Né? O que você vai fazer com essa informação logo, né? Mas, quando ela é totalmente familiar, quando ela é familiar,
aí sim eles fazem a análise genética de todos os pacientes, né? Lúcia, você está perguntando uma coisa muito importante, que é em relação ao Riluzol, né? Aham. Uma coisa que foi falado, foi super interessante para Doutor nós. Chalab, O né? doutor Chalab falou, as medicações na esclerose lateral amiotrófica, elas têm muito tempo, né? Então, o tempo do uso da medicação faz com que a pessoa entenda melhor o que está acontecendo. Então, no caso do Edaravone, eles colocaram que a melhor resposta do Edaravone, o tratamento do Edaravone é no início da doença, e eles colocam como na última etapa, como se fosse depois dos 10 anos da doença. Então, eles consideram 4 quartis, seria mais ou menos assim. Então, nessa primeira etapa, que seria até 2 anos e meio da doença, o Edaravone tem uma resposta muito boa, e depois, nesse 4º quartil, que seria uma outra resposta também muito boa do Edaravone. E uma outra coisa que o Dr. Vandenberg falou é que, assim, que o efeito colateral do Edaravone, não, do Riluzol, né? Eu estava falando do O Edaravone? Riluzol. Que o do Riluzol ele não tem tanto efeito colateral. Então, se não tem tanto efeito colateral, ele indica que as pessoas usem o Riluzol, que não parem de utilizar o Riluzol, porque ele faz, então, no primeiro quartil e no 4º quartil, seria essa resposta. Da palestra do Dr. Vandenberg. Do Dr. Vandenberg, foram essas coisas as mais importantes, e ele colocou, vamos pegando aqui. Ele falou um pouco sobre os tipos de estudo, né? Fase 1, fase 2, Exatamente. fase 3, fase 4. Se dedicou um pouquinho. Mostrou uma coisa muito importante que o Dr. Vandenberg falou, que assim, todo mundo quer muito fazer entrar na pesquisa. Todo mundo quer fazer a pesquisa. E ele deu uma resposta muito legal, que foi em relação, ele deu um exemplo muito legal, que foi em relação ao diafragma, o marca-passo diafragmático. Ele falou, olha, o marca-passo diafragmático foi colocado no FDA, o FDA aprovou uma estratégia invasiva, né? Um procedimento invasivo, e aí, depois de um tempo, descobriu-se que quem utilizava o marca-passo diafragmático morria mais rápido, ou seja, aquele estímulo elétrico causado pelo diafragma fazia com que o nervo, o diafragma, morresse mais rápido. Então, hoje, o marca-passo diafragmático... Reduzia a sobrevivência em 20 meses. 20 meses, e quer dizer, é um valor muito significativo pelo período da doença, e eles deixaram muito claro que a gente tem que tomar cuidado com esses trials, porque às vezes todo mundo quer desesperadamente utilizar o medicamento, utilizar o que está acontecendo, e o que vai acontecer é piorar a doença. Então, que todos tenham muito cuidado com essas indicações. Eles são muito receosos em colocar as pessoas no trial, mas eles querem aumentar o N de pessoas fazendo parte desses estudos, porque até eles perguntaram quantas pessoas aqui sabem de pessoas que fazem parte dos trials. E realmente poucos acabaram sabendo, né? Poucos acabaram desenvolvendo isso. Quem já fez o marca-passo diafragmático não precisa ficar preocupado, né? É só deixar o marca-passo desligado, não precisa ficar utilizando o marca-passo, porque, na verdade, o estímulo não é legal, tá? Então, o estímulo elétrico ou estímulo não é bom em nada, tá? Então, isso tem que ser muito bem falado, porque essa eletroestimulação não melhora em nada. Deixa eu só falar sobre o óleo de cannabis ali que foi falado. Também perguntaram, eles riram e falaram, quem quiser usar, pode usar. Não, mas assim,
tem estudo nenhum falando sobre a cannabis, nada, apenas para você diminuir algum tipo de sintoma, né? Uma dor, alguma outra coisa, mas assim, não tem nada a ver nem com diminuição, nem progressão da doença, tá? Então, que a cannabis não tem indicação nenhuma nesse momento. E eu acho que o mais importante foi na hora que abriu para perguntas, né? Isso. Foi o ponto alto, na verdade. Ontem não foi durante as palestras dele. Foi quando acabaram as palestras, começaram as perguntas. E foi aí que surgiram as questões mais relevantes mesmo da noite, do dia de ontem, né? Porque foram feitas várias perguntas interessantes, vários casos apareceram. E uma das perguntas foi quando vai aparecer a cura da esclerose lateral amiotrófica? Uma pessoa perguntou pelo Facebook, até vocês podem, né, ouvir isso lá na live, a gente, né, nós queremos frisar bastante isso, que isso não nós não estamos falando algo que a gente não entendeu, né? Isso foi falado lá na live e os médicos responderam. Então, a pessoa perguntou qual é a perspectiva de cura da ela, né, de um tratamento que vai efetivamente curar ela, e eles colocaram que o Dr. Vandenberg falou que ele não tem nenhuma perspectiva ainda e que ele acha que é breve, mas ele não tem essa perspectiva ainda. E o Dr. Chalab pediu a palavra e falou assim: depende de qual tipo genético de ELA vocês estão falando. Porque no caso da ELA só de um, ele acredita que em um ano já exista o tratamento. Então, ele falou: em um ano já tem a cura do só de um. É o único, a gente volta a falar, é o único, porque a só de um é a ela que está totalmente definida o seu papel genético e é fácil fazer. Fácil assim, depois de tantos anos, eles conseguiram então, fazer essa mudança genética. Vamos dar algumas explicações aqui para tentar diminuir as dúvidas de vocês o máximo possível, ok? Quem que pode ter a mutação SOD1? Essa mutação é a primeira mutação descoberta dos pacientes de esclerose lateral amiotrófica. É uma mutação que foi descoberta na década de 90, nos primeiros anos de 1990. Foi descoberta no Brasil pelo genoma. Somente tem essa mutação os pacientes de ELA familiar. Então, começa assim. Quem não é ELA familiar não tem essa mutação. Ela é exclusiva dos pacientes de ELA familiar. Quem é que tem ELA familiar? ELA familiar é aquela ELA que abrange várias pessoas na família. Ah, mas eu tenho ELA, será que eu posso ser o primeiro caso de ELA na minha família? Não. Quando é ELA familiar, você tem, seus primos têm, seus tios têm, seus avós têm, seus pais, um dos seus pais tem que ter também. É uma ELA que, infelizmente, é uma ELA muito triste, porque ela pega muitos casos na família. E, normalmente, os pacientes de ELA familiar, eles já têm um estudo genético, eles já sabem de que família eles são, de que tipo, que mutação genética eles são. Nós temos... Como ele falou, ela já é bem definida. Né? Então, o estudo genético, o estudo do genoma deles já está bem definido. Então, eles conseguiram, com o só de um, fazer uma medicação que nós não sabemos ainda. Isso é muito importante, porque o que foi falado ontem, essas foram as palavras do Dr. Chalab. Em relação ao só de um, eu acredito que em um ano a gente já tenha a cura. Então, é um passo maravilhoso, né? Descobrir a cura, mesmo que seja de um tipo, por manipulação genética, né? Mas é só esse que a gente tem de informação, é só isso que a gente tem de informação.
E é importante que vocês saibam que hoje eu estou vendo muitas perguntas sobre eu tenho dor, o que, que eu faço, né, como é que eu vou fazer com minha ela bulbar. Ontem, nós tivemos apenas essa, essa mesa redonda com esses 3 temas. Então, o Congresso não começou. Tem um trabalho, uma apresentação que vai ser muito legal sobre parâmetros bulbares, né, da doença, como trabalhar com esses parâmetros bulbares. Então, nós vamos ter muito mais coisa para falar para vocês. A grande novidade que nós temos foi isso que nós ouvimos, que em um ano o doutor Chalab falou que pode vir a ter, pode ser um ano, né, gente? Assim, então, ele não colocou que seria um ano, mas em um ano ou mais ele teria a cura da ela. Então, vale a pena, a gente volta a falar, vale a pena vocês escutarem toda a live lá, prestar atenção em tudo que foi falado, que ela toda a produção que foi feita ali, vocês vão conseguir entender. Então, peça alguém, né, Jorge, para fazer essa tradução para vocês. Os slides estão lá, eles são maravilhosos, as aulas foram maravilhosas, e vocês vão conseguir entender muito mais, porque está sendo falada por eles, mais do que a gente, né, passar essas informações. E de uma forma bem tranquila, para que vocês entendam qual é o caminho que está sendo feito do tratamento. Amanhã começa efetivamente o simpósio, nós vamos ter aquele momento pesado, né, de informações, e vamos tentar colocar tudo para vocês, principalmente com tratamentos sintomáticos. Hoje, por exemplo, vai ter uma sobre eu estou com fraqueza no pescoço, o que eu posso fazer? Em relação à ventilação não invasiva, o que eu posso fazer? Então, todos esses trabalhos sintomáticos eles são os mais importantes. Uma outra coisa, gente, só que eu acabei de me lembrar, que é importantíssimo, que eles falaram que o que faz o aumento da sobrevida é o tratamento não medicamentoso. Quando a gente fala tratamento não medicamentoso, a gente fala fisioterapia, fono, nutrição, a abordagem multiprofissional é o que faz com que o paciente tenha aumento da sobrevida, diminuição da doença. Então, o exercício físico, eles até falam muito bom também, eles falaram que o exercício físico sem excesso, ele é um protetor. Então, que a gente tem sim que fazer um pouquinho de atividade, bem de leve, porque essa atividade orientada, ela é uma protetora do aumento da doença. Então, é muito importante que todos entendam isso que a gente está falando, que ontem foi apenas esses trials, né, por médicos sensacionais, e que amanhã nós teremos muito, muito mais informação para passar para vocês sobre esses tratamentos clínicos. Eu não sei, Cristina, você está perguntando que suplemento é esse? Eu não sei. Não, eu vou tentar perguntar hoje para o Dr. David, que vai estar conosco. Se eu encontrar com ele, eu pergunto. Deixa eu só falar mais algumas coisinhas sobre o SOD1. Ainda estão perguntando aqui nas perguntas como é que eu faço para saber, como é que eu não faço. Então, eu gostaria de repetir. Só pessoas de ela familiar, que é aquela ela que as pessoas têm na família toda, que tem o pai ou a mãe, que os tios, avós, primos, que a família toda tem ela, que podem ter o SOD1. Você deve correr para fazer o exame? Não. Quando, daqui a um ano, no final do ano que vem, quando for descoberto, terminar o estudo que está sendo finalizado pelo laboratório, a cura estiver disponível, isso já está acontecendo com a AMI, a atrofia muscular espinhal, que o mesmo laboratório já tem a cura disponível. Quando ele chama os pacientes
os pacientes vão lá para fazer o tratamento, seja via SUS, com liminar, como for, e o laboratório já oferece, ele paga o tratamento, o estudo genético, para ver se o paciente tem a mutação ou não, tá? Ele mesmo paga. Então, vocês não devem correr para nenhum laboratório, E não outra devem coisa, gente, fazer. isso vai chegar até o seu médico, tá? Exatamente. O médico Então, prescritor é, é que vai mandar para o é, laboratório paga, tá? Ele faz sem custo nenhum para vocês. É assim que funciona. É interesse dele vender esse tratamento, que deve ser quando tiver disponibilizado, vai ser bem caro, mesmo que você entre com liminar pelo SUS, para você não pagar, o governo vai pagar, e nesse preço está embutido o exame genético. a Então, gente nós não sabemos ainda é, muito como que serão esses mas procedimentos. normalmente é assim que tem acontecido É. nas distrofias e na AME também. Então, Então, até isso deve chegar ser no isso. Brasil, né? Se a gente É, controlar, a gente vai ter, nós vamos, quem vai ter esse detalhe para vocês vai ser o seu médico neurologista, porque quando chegar esse resultado, isso vai chegar imediatamente para o grupo de neurologistas, né? Até a gente tem o nosso neurologista, que a gente depois vai passar tudo isso para que ele depois possa nos esclarecer melhor. A gente não sabe se vai ser cura ou paralisação, ou se é no início da doença, nós não sabemos nada. nada. Mesmo porque a aula, nós vamos ter uma palestra sobre isso, sobre a terapia antissense de oligonucleotídeos, que é esse tratamento que o médico comentou, que deve parar, eles chamam de cura, mas quando se fala cura, me parece que é a paralisação dos sintomas e não a reversão, mas nós não entendemos, eles não falaram sobre isso, mas é o que a gente tem visto nas outras patologias semelhantes, que já tem a medicação, essa mesma medicação para elas, me parece que é uma paralisação dos sintomas, né? Mas com a vantagem que você pode encontrar, como é genético, ou seja, você pode ter, você que tem ela familiar, pode ter um filho que tenha o mesmo gene, então, e ainda não desenvolveu a doença, ele pode tomar o remédio e aí ele não vem a desenvolver a doença. Então, neste caso, para quem ainda não tem os sintomas, é cura. Você que já tem os sintomas, me parece que é a paralisação, mas nós não sabemos De nada nada, disso. nós Então, não nós sabemos. vamos Tudo ter que que correr atrás. é Por enquanto, é diz que diz, né? exatamente. Então, isso é muito Então, importante. Nós não vamos ficar falando para vocês coisas que a gente não sabe ainda. exatamente. Vamos, Então, estão perguntando aqui do doutor Mark. Mark. Não, isso que nem existe, Nem, gente. olha, nem pôster, Não, isso não nem existe. informação, ninguém sabe nem quem é esse homem, Não, não tem tá? nada a ver, não tem nada, ele não tem nenhuma base científica, ele nem existe na comunidade científica de esclerose lateral amiotrófica. Nada, Então, nada. nem se preocupem com isso. Agora, como a gente está falando, nós temos muitas coisas para falar para vocês amanhã, depois. Essas foram as novidades de hoje, né, Jorge? Isso. Teremos muitas coisas sobre sintomas. E o que a gente fala novamente, nós já falamos 1000 vezes aqui. Vá assistir Já está, essa live já está no canal do YouTube da Associação Procura da Ela. Então, vá no nosso canal do YouTube, já está lá, e a Tamara está ajudando a fazer a tradução, um resumo e uma tradução do que foi falado nessa live. Tá? Amanhã já vai estar disponível a primeira palestra traduzida, e uma por dia ela está fazendo a tradução das palestras. Então, vamos lá, gente. Já está no canal do YouTube, que vocês precisarem. Lina, foi ótimo você ter lembrado disso, porque assim. Sobre a Brainstorm. Sobre a Brainstorm, sobre a Neuron. Né? Todo mundo querendo saber sobre a Neuron, sobre a Brainstorm. Olha só, eles continuam a falar que a cura não vem pela célula-tronco, tá? Não adianta, não é. Agora eu vou dar um exemplo que uma médica muito querida, um jeito muito bom, ela deu um exemplo que ficou muito claro para nós, e é bom falar para vocês como que funciona a terapia com célula-tronco. Ela deu o seguinte exemplo, ela falou, costuma falar para os pacientes dela assim, você pega um computador, coloca na parede, o fio do computador está na parede, ele está funcionando, isso é o nosso neurônio. O fio do computador é o nosso axônio. Então, se eu pegar
computador jogar na parede e quebrar o computador e depois consertar apenas o fio e colocar na parede, o fio não vai ser capaz de fazer o computador funcionar. Então, a terapia por células-tronco, ela vai trabalhar lá naquele fio. Então, ela não vai levar à cura. Então, eles não conseguem fazer nada que prove que a célula-tronco é o grande tratamento. Mas nós vamos ter mais informações, porque vai ter o trial da Neuron, que está na fase 2, né? E que não foi ainda tão rápido para a fase 3. E nós vamos ter mais informações para falar para vocês, tá? Então, é importante porque todo mundo fica, eu quero saber da Neuron, e a Neuron, a Brainstorm, ela faz uma certa divulgação pesada, né? E isso não tem ainda respaldo. Nenhum dos médicos que estavam lá falaram que a terapia por célula-tronco tem alguma perspectiva, tá? Então, isso é muito importante que seja colocado, porque isso já tem muitos anos e as pessoas costumam sempre perguntar isso. Mas nós vamos ter amanhã um trial só sobre esse trabalho da Neuron e a gente vai passar para vocês todas as informações, tá? Ok? Eu acho que é isso, né, Jorge? Gente, vocês têm muitas perguntas. Nós, infelizmente, não vamos conseguir ficar respondendo. Aqui são 9h42 da manhã. Nós temos aula agora. Às 10 horas nós temos que estar assistindo uma aula. Nós temos 15 minutos para chegar no centro de convenções. Então nós precisamos correr. Eu vou pedir que vocês deixem as dúvidas escritas. Mas antes de refazer as perguntas, assistam essa live, porque aqui eu acho que as perguntas que a gente tinha para responder, que a gente sabe responder, nós já respondemos. Não adianta ficar perguntando se a minha ela é tal, nós não sabemos. Eu insisto que a cura da SOD1 ainda não está disponível, é para daqui a um ano, em torno de um ano, de acordo com o médico. E quando chegar o momento, o seu neurologista é que vai ver se você tem possibilidade de se encaixar no tratamento que tiver a cura, e o laboratório que vai fornecer, ele é que vai solicitar o exame, fornecer o exame, o kit para fazer o teste, para ver se você se encaixa ou não. Isso. Tá bom? Então, assim, não corram antes da hora. E assim, eu acho que a gente tem que ter muita esperança. Eu quero deixar essa mensagem que eu acho muito importante. Da mesma forma que esse estudo está acabando, já começou um outro com a mutação C9orf72, que é uma mutação que tem muito mais pacientes envolvidos. Enquanto a SOD1 tem menos de 1% dos pacientes, a C9orf72 tem acho que 7, 8 vezes mais pacientes. Então, é uma mutação muito mais comum. Daqui a pouco vão começar com outras mutações. Isso vai virar uma bola de neve. É um grande começo que a gente esperou durante muitos anos, muitos anos, sem ter nada. E assim, é um passo imenso para nós. Nós saímos bem esperançosos. Nós assim, estamos com muita esperança mesmo. Que para os próximos anos não vai parar de vir boas notícias. Essa foi a primeira delas. Tá bom? Gente, precisamos ir. Tá? Um beijo em todos vocês e parabéns para todos nós. Isso aí. Vamos lá. Depois nós teremos mais novidades para vocês. Tá bom, gente? Voltamos aí. Tchau. Um beijo. Tchau para vocês. Tchau. Porque senão não vai dar